o diâmetro da base de um cone é igual à geratriz. A razão da área total para a área lateral do cone é igual a quanto? Então vamos só desenhar aqui um cone por diversão, né? Que eu sei que eu não vou fazer direito. Mas até que não ficou feio não, hein? Um cone, né? Aí eu tenho o diâmetro dele. Então essa distância aqui, vou chamar de D. O diâmetro sendo igual à geratriz, né? Que é essa parte aqui. D. E aqui é D, né? Vou fazer aqui o D. Então vamos lá. Ele quer a razão da área total com a área lateral. Então a área total é a área lateral mais a área da base, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre a área da base, né? Se eu tenho aqui um diâmetro D e eu tenho aqui um raio, a gente vai ter aí que o diâmetro é o dobro do raio, né? Ou, né, ao contrário, né, o raio é a metade do diâmetro, lógico, né? Isso é lógico. Para eu calcular a área da base, isso aqui daria πr ao quadrado, certo? πr ao quadrado. Só que o raio é d sobre 2. Então aqui a gente tem a área, vou botar a área da base, AB, tá? Para a gente não se confundir. Então a área da base é πr ao quadrado. Então a área da base é igual a π vezes d sobre 2 ao quadrado, certo? Eu estou botando aí em função de d, porque a única coisa que ele disse aí é o d. Então a gente vai trabalhar com d e não com r, tá? Com diâmetro e não com raio, tá? Poderia também trabalhar com R sem problema, né? No final eles vão cancelar, mas eu acho que com D fica mais bonitinho, tá? Bem, então essa seria a área da base, tá? Π vezes D ao quadrado sobre 4. Beleza, tá? Feito isso, vou deixar isso aqui guardado. A gente vai trabalhar aí com a área total, depois somar essa área da base com a área lateral. Vamos ver agora a área lateral. Tá? Agora é um pouquinho delicado. Por quê? Quando a gente abre um cone, né? A gente corta aí um chapeuzinho de festa, ele vai formar um setor circular, tá? Uma famosa, um famoso pedaço de pizza, certo? Setor circular. Ficou horrível, né? Mas vocês olham com carinho, gente. Tá? Um setor circular. Esse setor circular, nesse caso, ele vai ter aqui a geratriz D, certo? Geratriz D. E esse comprimento que está aqui, ele é exatamente o comprimento da base desse cone, certo? Se a gente tem aí a base sendo aí um círculo de raio R, o comprimento dele é 2πr, certo? Só que como a gente está trabalhando com diâmetro, eu não vou trabalhar aqui com o 2r, mesmo porque 2r é igual ao diâmetro. Então eu vou trabalhar aqui com πd, certo? Já que 2r é igual ao diâmetro, eu vou trocar. Então o comprimento dessa parte é πd, tá? πd. Vamos só agora pensar o seguinte, né? Agora é que é a parte delicada. Vamos ver se vocês conseguem me entender aí qual é o meu pensamento, né? Porque aqui a gente quer descobrir essa área, tá? Só que tem alguns dados que estão faltando para a gente, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui qual é esse ângulo, eu saberia calcular essa área bem fácil, na verdade, né? Bem fácil. Só que eu não tenho. Não tenho. Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos pensar. Vamos ver se vocês conseguem aí acompanhar meu raciocínio. Se eu tiver um círculo normal, né? Um círculo inteiro, o
que acontece com esse círculo, né? Ele tem um raio, certo? E aí o comprimento dele seria 2πr, certo? O comprimento seria 2πr. Ou seja, o comprimento do círculo todo seria 2π vezes o raio, certo? 2π vezes o raio. Quando eu tenho aqui um círculo, que nem a gente tem aqui, em que o raio dele, né? Porque agora o raio dele é outro, né? Quem é o raio desse novo círculo aqui, ó? Nesse setor circular aqui, quando a gente abriu o nosso chapeuzinho de festa, eu vou formar um novo círculo de raio D, que é esse D que está aqui, que seria a geratriz. Então, aqui, a gente tem um novo círculo, olha o setor circular aqui, né? De raio D, e esse pedacinho aqui sendo o πd, certo? Só que o comprimento total desse círculo com raio D seria quem? 2π vezes esse novo raio, que é D, certo? Agora, nota isso daqui, esse comprimento total, que é 2πd, e esse comprimento desse setor, que é πd. Qual é a diferença entre um e outro? É só esse 2. Então, se você reparar, o πd ele é metade do comprimento total, certo? Ele é metade do comprimento total. Então, quer dizer que esse setor circular, ele não é dessa forma como eu escrevi, né? Esse setor circular, como eu desenhei, né, na verdade, ele é dessa forma aqui, ó. É a metade do círculo. Ficou pior. É a metade do círculo, né? Olha aí com carinho. Então, esse é o setor circular quando a gente abre o chapeuzinho de festa, né? Essa parte toda aqui, que é o πd, ele é metade do círculo todo, já que o comprimento total deveria ser 2πd. Então, πd é metade. Então, esse círculo aqui é a metade de um círculo total. E aí, agora a gente vai para a área, né? Se a área de um círculo total é πr ao quadrado, que nesse caso o r é o próprio d, o raio desse novo círculo é o d, isso seria a área se fosse, vou chamar de AL, que aqui a gente está trabalhando com a área lateral, né? Isso aqui se fosse um círculo todo. Como é só a metade, é sobre 2. Tudo isso para a gente dizer aí quem é a área da área lateral desse cone. Tá? Então agora a gente tem a área lateral e a área da base a gente já tinha, né? Vamos botar uma do lado da outra agora. Vou botar aqui, ó. Pronto, a área da base a gente já tinha. Agora eu vou botar aqui a área lateral e a gente já tem a área total e a área lateral. Então a área total é só eu somar esses dois valores. A área da base vezes a área lateral, que vai ser igual a πd ao quadrado sobre 4, mais πd ao quadrado sobre 2. E aqui, né, a gente pode multiplicar essa outra fração aqui por 2, que aí vai subir um 2 aqui, e esse 2 vai virar 4, certo? Então, a gente vai poder somar. A área total vai ser 3πd ao quadrado sobre 4. Certo? Para quem aí não entendeu essa parte, eu só fiz um MMC, certo? Multipliquei essa fração aqui por 2. Poderia até fazer com mais calma aqui, né? Vamos lá, multiplicando essa fração aí por 2, eu vou ter, ó, πd ao quadrado sobre 4 mais 2πd ao quadrado sobre 4. E aí sim, né? Somar πd ao quadrado com πd ao quadrado vezes 2 vai dar 3πd ao quadrado sobre 4. Então, essa é a área total. Agora, a gente vai voltar lá para a pergunta do problema, né? Estamos acabando. Ó, o diâmetro da base, blá, blá, blá. A pergunta é a razão da área total para a área lateral. Então, ele quer
nessa ordem, tá? A razão da área total pela área lateral. Então, a razão, aqui em preto, a razão da área. Eu vou escrever razão, porque teve um R aí no meio do problema, né? Da área total em cima pela área lateral embaixo, não é isso? Total primeiro, lateral depois. Então, a área total em cima e a área lateral embaixo. Como é que vai ficar? A área total, acabei de calcular aí, né? 3πd ao quadrado sobre 4. E a área lateral tá aqui, ó. πd ao quadrado sobre 2. Beleza. Só fazer essa continha aí e acabou. O que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? Ó? Corta πd ao quadrado com πd ao quadrado. O que sobrou? 3/4 em cima, 1/2 embaixo. Quanto é que vai dar isso? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Posso cancelar ainda o 2 com 4, que vai dar 1, aqui vai dar 2. Então vai sobrar somente 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3/2. Linda questão, né não? E 3/2 é igual à letra A de aritmética.